E eu destaquei essas 5 ações que muito provavelmente vão divulgar nova Datacom ainda neste ano e vão fazer o pagamento também neste ano. Isso não significa que elas não vão pagar mais dividendos com relação aos lucros de 2024. Banco do Brasil, BRB11, Taesa e Semin3, elas vão pagar provavelmente mais dividendos ali no começo de 2025 com relação ao exercício de 2024. Somente a Ferbasa que tem o costume de pagar todos os dividendos no ano no próprio ano. Claro que vamos passar também pelo nosso preço teto projetivo de cada uma dessas 5 ações e dar uma olhada também no quanto que faltaria para elas pagar no começo de 2025 com relação a este exercício. Para o Banco do Brasil tem esse calendário que a própria empresa divulga aqui no começo do ano, né? Então a gente sabe que a próxima data de anúncio de dividendo vai ser no dia 13/11, vai ser aquele dividendo mais gordo, porque é um pagamento complementar do trimestre, do terceiro trimestre, e a Datacom vai ser no dia 25/11 e o pagamento ainda neste ano, no dia 6 de dezembro. O outro pagamento que deve acontecer ainda neste ano seria esse quarto trimestre aqui, esse pagamento antecipado do quarto trimestre, que vai ter a data de anúncio também em novembro, a Datacom ali no começo de dezembro, no dia 11 de dezembro, e o pagamento no finalzinho do ano, dia 27/12. Normalmente, um dividendo complementar fica na faixa dos 40 centavos e aquele dividendo antecipado na faixa dos 20 centavos. Às vezes tem um JCPzinho ali, tem um valor um pouco maior. Enfim, a gente está estimando que o Banco do Brasil vai pagar ainda neste ano de 2024 na faixa dos 60 centavos para seus acionistas, o que vai dar ali um dividend yield restante de 2,18% nessas cotações de R$ 27,50. Claro que para completar o exercício de 2024, faltaria ainda esse dividendo complementar do quarto trimestre, que teria data de anúncio apenas no dia 19 de fevereiro de 2025, a data com ali no dia 11 de março de 2025 e o pagamento no dia 20 de março de 2025. E se a gente fizer esse mesmo estudo aqui para o Banco do Brasil, para saber quanto falta de dividendo para ser pago com relação ao segundo semestre, na verdade, com relação ao resto do ano de 2024, vai dar na faixa de R$ 1,12, considerando que o Banco do Brasil já pagou ali R$ 1,34 já líquido de impostos, pessoal. Eu fui lá e somei todo o JCP, tirei 15%, depois somei os dividendos. Até o momento, com relação a este exercício, o Banco do Brasil pagou R$ 1,34. Se a gente está estimando que ele vai pagar líquido R$ 2,46, faltaria R$ 1,12. Se pagar líquido 60 centavos ainda neste ano, para o começo do ano seguinte, vai ficar faltando ali 52 centavos para ser pago no dividendo complementar do quarto trimestre. Se a gente vier aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, o dividendo por ação nessa faixa de R$ 2,46, dá um dividend yield líquido de impostos de quase 9% nessas cotações atuais de 27,5%. Se a gente exigir esses mesmos 9%, está praticamente o preço da ação está praticamente no nosso preço teto de R$ 27,35. Faltaria cair aí uns 15 centavos para chegar no preço teto, mas a margem de segurança de toda forma é negativa por 0,6%. Para o Banco BR Partners, eles estão aqui com um pagamento de dividendos trimestral no valor de 30 centavos. Veja que o próximo seria ali em novembro de 2024 e o pagamento em dezembro. Só que no ano passado eles pagaram um pouco mais, né, na faixa de 66 centavos, um pouco não, né, bem mais que o dobro. Porém, a gente espera que neste ano eles venham com um novo pagamento de 30 centavos em novembro e mais 30 centavos ali no começo de 2025. Como eles só pagam dividendos, vai ser 30 centavos mesmo líquido de impostos, o que vai dar ali um dividend yield restante para o ano de 1,97% nessas cotações de BRB11 de R$ 15,20. Lembrando que com relação ao ano de 2024, o BRB11 a gente espera talvez ali R$ 1,20 para todo o ano, então estaria restando ainda pagar 60 centavos, mas como eu disse, 30 centavos ainda neste ano e 30 centavos no começo de 2025, que daria um dividend yield restante total com relação ao exercício de 2024 de quase 4%. Mas veja bem, nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, o nosso DPA para o ano de 2024, ou seja, o dividendo por ação, está na faixa de apenas R$ 1,02, porque aqui a gente está sendo bastante conservador com esse lucro projetado nessa faixa de 178 milhões de reais. Se a gente voltar para o nosso estudo aqui, a gente vai ver que a empresa já lucrou mais de 100 milhões nesse primeiro semestre, ou seja, para o segundo semestre, faltaria apenas 76 milhões, quase 77, para completar esses 178 milhões de reais estimados para este ano.
Se a gente colocar aqui em nossa planilha apenas R$ 1,02 para todo exercício de 24, faltaria a empresa distribuir 42 centavos com relação ao segundo semestre. Então ela poderia pagar na faixa de apenas uns 20 centavos ainda neste ano e 20 centavos no ano que vem. Mas se a gente for para a nossa planilha gratuita de preço teto, a gente vai ver que o dividendo por ação estimado fica na faixa de R$ 1,02, o que daria um dividend yield total para 24 de 6,7%. Se a gente exigir 7%, o preço teto fica em R$ 14,53, a margem de segurança estaria negativa por 4,4%. Se a gente colocar esse dividendo por ação na faixa de R$ 1,20, aí esse dividend yield pularia para 7,9% e o preço teto iria para 17,14%. A margem de segurança também daria um salto e ficaria na faixa de 12,8%. Agora, com relação à Taesa, ticker TAE11, a gente está estimando que ela vai pagar ainda neste ano 60 centavos, que está dando um dividend yield de 1,75% nessas cotações de R$ 34,29. Em nossas estimativas, o dividendo total restante para este exercício de 24 fica na faixa de R$ 1,29. Então, se ela pagar até dezembro 60 centavos, vai ficar faltando ali cerca de 69 centavos para ser distribuído no começo de 2025 com relação aos lucros de 2024. Agora, lembre, pessoal, que essa projeção de R$ 1,29 tem relação com esses R$ 2,24 que a gente projetou para todo o ano de 24, e isso está atrelado ao lucro estimado de 1,1 bilhão de reais, mas, no entanto, a Taesa só entregou até o momento no primeiro semestre 483 milhões. Faltaria ela entregar 659 milhões no segundo semestre para fazer jus a esse dividendo de R$ 2,24. Então ela teria que entregar um forte lucro nesse segundo semestre, o que pode não acontecer. Vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto, esse dividendo por ação de R$ 2,24 estaria dando um dividend yield estimado de 6,53% nessas cotações atuais de R$ 34,29. Se a gente exigir 7%, o preço teto fica em R$ 32,00 e a margem de segurança negativa por 6,7%. Já para a CSN Mineração Semin 3, veja que no ano passado teve duas Datacom ali no final do ano, uma em novembro e outra em dezembro. Em 2022 foi uma coisa parecida, duas Datacom ali em novembro e dezembro, só que a de novembro a empresa paga ainda no mesmo ano e a de dezembro no ano seguinte. Veja que foi assim em 22 e também em 2023, pagamento nesse mesmo ano e a de dezembro no ano seguinte. Então a gente espera que venha aqui um forte dividendo em novembro e uma coisinha, uma Datacom ali em dezembro para completar essa distribuição de dividendos. Então a estimativa de dividendos para ser pago ainda nesse ano de 24 vai ser na faixa de 20 centavos para a Semin 3, que está dando 3,15% de dividend yield nessas cotações de R$ 6,34. Lembra que essas cotações chegou a bater R$ 7,28 recentemente e despencou ali nas cotações cerca de 12%. E fiquem bem atentos porque a cotação do minério de ferro continua caindo, está encostada aqui nos $90 a tonelada seca, e isso pode se refletir em mais quedas no preço da Semin 3. Agora vale a pena destacar aqui que a Semin está lucrando forte aí no primeiro semestre na faixa de 2 bilhões de reais. A gente está estimando apenas 3,1, então faltaria no segundo semestre, terceiro e quarto tri, lucrar 1 bilhão de reais para atingir esses 3,1 bilhões aqui. E a gente está estimando que ela vai pagar 46 centavos, já pagou ali 19 centavos no primeiro semestre, então faltaria entregar 27 centavos. 20 nesse ano, a gente está fazendo essa estimativa, e 7 ficaria ali para ser pago no começo de 2025. Então, considerando esse dividendo por ação de 46 centavos, o dividend yield ficaria na faixa de 7,2%, total estimado para 24, nessas cotações de R$ 6,34. Se a gente exigir 9%, o preço teto fica na faixa de R$ 5,07 e a margem de segurança negativa por 20%. Agora, com relação à Ferbasa, ticker FESA4, tem duas coisas que eu quero ressaltar aqui. A primeira delas é com relação a esse lucro projetado, que está forte nessa faixa de 204 milhões de reais. Veja aqui no próprio release de resultados do segundo semestre, do segundo trimestre, na verdade, a Ferbasa lucrou até o momento 98 milhões, só que de lucro distribuível é apenas 75 milhões. Então teria que aumentar bastante esses 75 para chegar nesses 204 que a gente está estimando. Isso pode ser possível se a empresa continuar crescendo as suas margens. Veja aqui o EBITDA, a margem EBITDA pontilhada está crescendo, o próprio EBITDA aqui de marrom também cresceu e o lucro de 41 foi para 57 milhões do primeiro para o segundo trimestre. Então, se o lucro continuar crescendo junto com as margens, junto com o EBITDA, é possível
que a empresa consiga lucrar esses 204 milhões de reais de lucro líquido distribuível, não é apenas o lucro líquido, porque pega o lucro líquido, tira alguns fatores e vai sobrar ali o distribuível para os acionistas. O outro detalhe que eu quero ressaltar aqui é esse payout de 65%, que eu estou colocando aqui em nossa planilha, bastante forte, porque até o momento a empresa praticou um payout de apenas 23% nesse primeiro semestre, então teria que aumentar bastante aí no segundo semestre para chegar nos 65% que a gente está colocando em nossa planilha. Dito isso, o dividendo por ação fica na faixa de 32 centavos, já líquido de imposto, eu tirei 15% que a Ferbasa só tem pagado recentemente JCP. Então, o dividend yield ficaria projetado em 4,13% para todo o ano de 24. Se a gente exigir pelo menos 5, o preço teto fica em R$ 6,38. A margem de segurança é negativa por 17%. O interessante é que desses 4% projetado para todo o ano de 24, ela teria para entregar ainda 3%, porque até o momento a Ferbasa só distribuiu 9 centavos e para chegar nos 32 faltaria distribuir 23 centavos. E a Ferbasa não costuma deixar dividendos para o ano seguinte, pessoal. Veja que no final de 2023 aqui, para todo o ano de 2023, na verdade, ela pagou 4 dividendos, 4 Datacom no ano e 4 pagamentos no mesmo ano. Ela não deixa nada para começo do ano seguinte, como as outras ações que a gente mencionou. Então, até o momento, só teve esses 2 pagamentos. A gente espera que em dezembro venha mais 2 Datacoms com 2 pagamentos também no mesmo mês. E eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar membro para apoiar nosso projeto. Aqui você vai ter vários benefícios, inclusive um vídeo com o tema que você quiser, que eu vou produzir aí de acordo com os meus conhecimentos. A gente vai se falando lá em nosso grupo do Telegram. Lembrando aqui em nosso canal a gente fala de ações pagadoras de dividendos. A gente está construindo uma carteira de dividendos por longo prazo. Se você se identifica, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.